O puré de batata de Joël Robuchon é renomado como uma obra-prima culinária. Sua textura sedosa é um dos principais atributos que contribuem para sua reputação. O sabor rico e amanteigado eleva este puré a um nível superior de requinte. A técnica de Robuchon envolve uma combinação precisa de ingredientes e métodos de preparo. Este puré exemplifica a busca pela perfeição e simplicidade na alta gastronomia. Batatas Haat ou similar de polpa firme são essenciais para garantir a textura ideal. A manteiga sem sal de alta qualidade contribui para um sabor rico e puro. O leite gordo adiciona cremosidade e suavidade à preparação. O sal grosso, o sal fino e a pimenta branca são usados para temperar e realçar os sabores. A escolha de batatas de polpa firme e amarela é crucial para a textura ideal do puré. A variedade da batata influencia diretamente a consistência final do puré. Batatas com maior teor de amido tendem a resultar em purés mais densos e pegajosos. Batatas de polpa firme mantêm sua forma durante o cozimento, resultando em um puré mais cremoso. A escolha correta da batata garante um puré com a textura desejada, evitando excesso de amido e garantindo cremosidade. As batatas são lavadas sem descascar para a preparação da cozedura. Cozinhar batatas com casca impede a absorção excessiva de água. A casca da batata atua como uma barreira protetora durante a cozedura. A integridade da batata é mantida ao cozinhar com a casca. A cozedura com casca preserva melhor os nutrientes da batata. O processo de cozedura da batata começa com a imersão em água fria. Adicionar sal grosso à água é um passo fundamental para temperar as batatas durante a cozedura. O tempo de cozedura ideal para as batatas é de 20 a 25 minutos. As batatas estão cozidas quando ficam macias ao serem perfuradas com um garfo. A cozedura adequada garante que as batatas fiquem com a textura ideal para consumo. O teste de cozedura da batata envolve verificar a sua textura interna. A resistência ao garfo indica o nível de cozedura da batata. A facilidade com que o garfo entra na batata sinaliza que está cozida. Este método simples permite avaliar se a batata está pronta para consumo. A textura ideal é macia, mas não excessivamente mole ou desfazendo. O teste do garfo é um indicador prático e rápido da cozedura da batata. Descascar batatas quentes requer o uso de um pano para proteger as mãos do calor. O pano atua como uma barreira isolante, evitando queimaduras durante o processo de descasque. A técnica de descascar batatas quentes é mais eficiente, pois a pele se solta mais facilmente. Utilizar um pano seco e grosso maximiza a proteção contra o calor ao descascar batatas. O passivite, também conhecido como passador de legumes, é um utensílio de cozinha essencial. O uso do passivite garante uma textura aveludada em purês e molhos. Liquidificadores e processadores podem resultar em uma textura gomosa indesejada. O passivite separa a polpa da casca e sementes, refinando a textura do alimento. A textura aveludada é obtida pela pressão suave e uniforme aplicada pelo passivite. O passivite é ideal para preparar alimentos para bebês e idosos, devido à sua textura suave e fácil de digestão. O passivite é utilizado para passar batatas cozidas, resultando em uma textura fina e uniforme. A utilização do disco mais fino no passivite garante uma consistência aveludada no purê de batata. O processo de passar as batatas pelo passivite remove peles e grumos, refinando a textura. A textura resultante do processo é ideal para preparações culinárias que exigem um purê liso e homogêneo. O puré é transferido para uma panela de fundo grosso para iniciar o processo de secagem. Secar o puré em lume baixo é crucial para remover o excesso de umidade. Mexer vigorosamente durante 4 até 5 minutos ajuda a garantir uma secagem uniforme do puré. A remoção do excesso de umidade resulta num puré com uma consistência mais rica e cremosa. O processo de secagem concentra os sabores,
intensificando a experiência gustativa do puré. A secagem adequada do puré contribui para uma melhor apresentação e textura final do prato. A remoção da água durante a secagem do puré concentra os sabores. A concentração de açúcares naturais intensifica a doçura e o sabor geral. A reação de Maillard, acelerada pela secagem, contribui para sabores complexos e tostados. A redução do volume facilita a utilização do puré seco em diversas aplicações culinárias. A secagem prolonga a vida útil do puré, permitindo o armazenamento a longo prazo. O puré seco oferece uma alternativa conveniente e versátil aos purés frescos. A manteiga deve estar bem fria e cortada em cubos antes de ser incorporada. O corte em cubos facilita a distribuição uniforme da manteiga na preparação. A temperatura fria da manteiga é crucial para o resultado final da receita. Cubos de manteiga fria ajudam a criar uma textura mais leve e macia. A incorporação da manteiga fria em cubos evita o superaquecimento da massa. A apresentação da manteiga em cubos demonstra o cuidado na preparação. A incorporação da manteiga é um processo crucial para emulsificar e enriquecer molhos e massas. A manteiga deve ser adicionada cubo a cubo para garantir uma emulsificação uniforme. Mexer energicamente com uma espátula é essencial para dispersar a manteiga e criar uma emulsão estável. O lume mínimo é necessário para evitar que a manteiga se separe e garantir uma textura suave. A emulsificação adequada resulta em um molho rico e aveludado, com sabor aprimorado. A técnica de incorporação da manteiga melhora a textura e o sabor de diversas preparações culinárias. A incorporação gradual da manteiga é essencial para criar uma emulsão perfeita. A emulsão perfeita resulta em uma textura cremosa desejada. O processo de emulsificação envolve a dispersão de um líquido em outro immiscível. A estabilidade da emulsão depende da técnica e dos ingredientes utilizados. A absorção da manteiga pelo puré é um processo gradual. O calor do puré acelera a fusão e a incorporação da manteiga. A mistura contínua facilita a distribuição uniforme da manteiga no puré. A consistência final do puré depende da quantidade de manteiga absorvida. A absorção completa da manteiga resulta num puré mais rico e saboroso. O leite gordo, rico em nutrientes essenciais, é a base para diversas preparações culinárias. O aquecimento do leite gordo a altas temperaturas, como na fervura, altera sua estrutura molecular. A fervura do leite gordo garante a eliminação de bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. O leite gordo fervido deve ser utilizado com cautela em algumas receitas, devido à alteração de suas propriedades. A adição do leite gordo fervido a outras preparações deve ser feita de forma gradual para evitar a coagulação. O leite gordo fervido, quando utilizado corretamente, confere cremosidade e sabor intenso a diversas receitas. A adição lenta e gradual de leite fervente ao purê é crucial para uma textura homogênea. O batedor de varas Fouet é essencial para incorporar o leite de forma uniforme e evitar grumos. A temperatura do leite deve ser alta para facilitar a emulsificação com o purê. A técnica de verter o leite em fio garante que a proteína do leite não coagule instantaneamente. A consistência ideal do purê é alcançada através do controle preciso da quantidade de leite adicionado. A adição de leite ao purê contribui para uma textura mais leve e suave. O leite age como um emulsificante, ajudando a dispersar a gordura e a manter a umidade no purê. A lactose presente no leite confere um leve dulçor, equilibrando o sabor do purê. As proteínas do leite ajudam a estabilizar a estrutura do purê, prevenindo a separação de líquidos. O leite integral, com seu teor de gordura, contribui para uma sensação aveludada na boca. A temperatura do leite influencia a textura final. Leite aquecido facilita a incorporação e evita grumos. A consistência desejada de uma preparação culinária pode ser ajustada controlando a quantidade de leite adicionada. Adicionar mais leite geralmente resulta em uma consistência mais líquida. Ajustar a quantidade de leite permite controlar a textura final do prato, adequando-a
ao gosto pessoal. A precisão na medição do leite é crucial para obter a consistência desejada de forma consistente. Diferentes preparações culinárias requerem diferentes consistências, influenciando a quantidade de leite necessária. O sal fino é adicionado ao puré para realçar o sabor. A pimenta branca moída na hora oferece um aroma e sabor sutis ao puré. A adição de temperos realça as qualidades gustativas do puré. O sal fino distribui-se uniformemente, garantindo um tempero equilibrado. A pimenta branca, ao ser moída na hora, libera óleos essenciais que enriquecem o sabor. A combinação de sal e pimenta branca cria um perfil de sabor complexo e agradável. O purê pode ser refinado passando-o por um passador de rede fina, chinês, para obter uma textura ultra sedosa. O uso do chinês remove partículas sólidas, resultando em um purê mais homogêneo e aveludado. A técnica de passar o purê pelo chinês é opcional, dependendo da textura desejada. O chinês garante a remoção de fibras e pequenos pedaços que podem comprometer a suavidade do purê. A textura ultra sedosa do purê refinado eleva a experiência gastronômica, proporcionando uma sensação mais agradável ao paladar. O chinês é um utensílio de cozinha cônico usado para filtrar purês e molhos, removendo sólidos. O purê é colocado dentro do chinês para iniciar o processo de filtragem. Uma espátula é usada para pressionar o purê contra a malha do chinês, facilitando a separação. O resultado final é um purê liso e sem pedaços, ideal para preparações culinárias refinadas. O puré de batata deve ser servido imediatamente após o preparo para preservar sua textura ideal. Servir o puré quente garante a melhor experiência de sabor e evita a perda de consistência. A temperatura ideal realça a cremosidade e o sabor amanteigado do puré de batata. O consumo imediato maximiza a apreciação da textura suave e do sabor rico do puré. A textura sedosa e cremosa do purê é visualmente demonstrada para incentivar a degustação imediata. A apresentação visual realça a suavidade e o apelo apetitoso do purê. A cremosidade do purê é destacada através de uma apresentação visual detalhada. O purê é apresentado de forma a estimular o paladar e o desejo de provar. A textura aveludada do purê é exibida para criar uma experiência visual convidativa. A demonstração visual enfatiza a qualidade e o sabor do purê, convidando a degustação. A batata Hatt é caracterizada por seu sabor delicado e textura firme, ideal para preparações específicas. O teor de amido influencia diretamente a textura da batata, com variedades de baixo amido mantendo a forma após o cozimento. Alternativas à batata Hatt podem ser escolhidas com base no teor de amido e no uso culinário desejado. A textura firme da batata Hatt a torna ideal para saladas e preparações onde a forma precisa ser mantida. Batatas com maior teor de amido são mais adequadas para purês e preparações que exigem uma textura macia e cremosa. A escolha da batata certa garante o resultado ideal na culinária, considerando sabor, textura e aplicação. A quantidade adequada de sal grosso por litro de água é crucial para o sabor ideal da batata. O sal grosso influencia diretamente a textura da batata durante o processo de cozimento. A salinidade correta da água realça o sabor natural da batata, tornando-a mais saborosa. Utilizar a quantidade certa de sal grosso garante um cozimento uniforme e um resultado final de alta qualidade. A uniformidade no tamanho das batatas é crucial para assegurar um cozimento homogêneo. Batatas de tamanhos diferentes podem resultar em partes cozidas demais e outras mal cozidas. O cozimento desigual afeta a textura e o sabor do prato final. Selecionar batatas de tamanho similar otimiza o processo de cozimento. Cozinhar batatas a vapor preserva mais nutrientes em comparação com a fervura em água. O cozimento a vapor resulta em batatas com uma textura mais firme e menos encharcada. A fervura pode diluir o sabor natural das batatas, enquanto o vapor concentra o sabor.
Cozinhar a vapor permite um controle mais preciso da temperatura, evitando o cozimento excessivo. O amido presente nas batatas desempenha um papel crucial na textura final do puré. O controle da quantidade e do tipo de amido influencia diretamente a consistência desejada. O cozimento adequado das batatas é essencial para a gelatinização do amido, afetando a textura. Técnicas como a adição de gordura ou a utilização de variedades específicas de batata podem modular a textura. A manteiga com sal adiciona sabor e ajuda a realçar outros sabores no puré. A manteiga sem sal permite um controle mais preciso do sabor, ideal para receitas delicadas. A manteiga clarificada, com sua alta concentração de gordura, confere uma textura rica e aveludada ao puré. A escolha do tipo de manteiga influencia diretamente o perfil de sabor final do puré. A manteiga com sal pode adicionar um toque salgado que complementa a doçura natural da batata. A manteiga clarificada, ao remover os sólidos do leite, evita que o puré fique aguado e garante uma textura mais consistente. A temperatura da manteiga é crucial para uma emulsão bem-sucedida. Manteiga muito fria ajuda a manter a estrutura da emulsão. A gordura da manteiga fria se dispersa mais uniformemente durante o processo de emulsificação. A emulsão correta resulta em uma textura mais suave e cremosa. O controle da temperatura da manteiga afeta diretamente a qualidade do produto final. É crucial manter o lume baixo ao incorporar a manteiga para evitar que o puré queime. O calor excessivo pode resultar na queima do puré, alterando o seu sabor e textura. A incorporação gradual da manteiga em lume baixo permite uma emulsão uniforme e um puré aveludado. O controle da temperatura é fundamental para garantir a qualidade e o sabor do puré. A manteiga adiciona riqueza e sabor ao puré, mas deve ser incorporada com cuidado. Ao manter o lume baixo, evita-se a caramelização excessiva dos açúcares presentes no puré. Diferentes tipos de batedores de varas são projetados para tarefas culinárias específicas. O batedor de arame ideal depende da consistência desejada e dos ingredientes a serem misturados. Batedores de balão são ótimos para incorporar ar em misturas leves, como claras em neve. Batedores franceses são versáteis e adequados para misturar ingredientes secos e molhados. Batedores planos são ideais para molhos e cremes, evitando que grudem no fundo da panela. A escolha correta do batedor garante uma mistura homogênea e resultados culinários superiores. O leite integral e o leite desnatado diferem significativamente no sabor e na textura final dos pratos. O leite integral, com seu teor de gordura mais elevado, contribui para uma textura mais rica e um sabor mais intenso. O leite desnatado, com menos gordura, resulta em pratos mais leves, com sabor menos pronunciado. A escolha entre leite integral e desnatado impacta diretamente a experiência sensorial do alimento. O leite integral pode adicionar cremosidade e corpo a molhos e sobremesas, enquanto o desnatado reduz o teor calórico. A decisão de usar leite integral ou desnatado depende do perfil de sabor e textura desejado no produto final. Existem diversas alternativas ao leite de vaca que podem ser utilizadas na culinária. O creme de leite vegetal é uma opção para receitas que exigem um toque cremoso e aveludado. O caldo de legumes pode substituir o leite em preparações salgadas, adicionando sabor e nutrientes. Ajustar as quantidades e proporções é fundamental para adaptar as receitas com as alternativas ao leite. A pimenta branca oferece um sabor sutilmente diferente da pimenta preta, ideal para pratos delicados. Sua suavidade permite realçar outros sabores, sem dominar o paladar como a pimenta preta pode fazer. A pimenta branca é preferível em receitas onde a cor escura da pimenta preta seria indesejável. Processada a partir da mesma planta que a pimenta preta, a pimenta branca tem sua casca removida, resultando em um sabor mais suave. A moagem fina da pimenta branca garante uma distribuição uniforme do sabor em toda a receita. Em pratos delicados, a pimenta branca complementa os ingredientes sem mascarar seus sabores naturais. A quantidade correta de sal fino é crucial para realçar o sabor do purê.
A proporção ideal de sal fino para purê é de aproximadamente 1% do peso total. Adicionar sal fino gradualmente permite um controle preciso do tempero. O sal fino se dissolve rapidamente, distribuindo-se uniformemente no purê. A falta ou excesso de sal fino pode comprometer o sabor final do purê. O chinês é utilizado para remover quaisquer grumos de um líquido ou purê. Este processo garante uma textura final ultra sedosa e refinada. A malha fina do chinês atua como um filtro, separando partículas sólidas indesejadas. O resultado é um produto final, com uma consistência suave e agradável ao paladar. O chinês é utilizado para refinar purés, removendo partículas sólidas e garantindo uma textura suave. A técnica correta envolve pressionar suavemente o puré contra a malha do chinês, sem forçar. Pressionar com muita força pode comprometer a textura do puré, resultando em uma consistência indesejável. A textura ideal de um puré refinado no chinês é lisa, homogênea e livre de grumos. O chinês garante um resultado profissional, essencial para preparações culinárias de alta qualidade. O aquecimento prévio do prato contribui para a manutenção da temperatura do puré por um período prolongado. A temperatura inicial do prato influencia diretamente a taxa de resfriamento do puré. A transferência de calor do prato aquecido para o puré minimiza a perda de calor inicial do alimento. Manter o puré quente por mais tempo preserva a sua textura e sabor originais. A apresentação elegante do puré pode ser alcançada através de técnicas de decoração simples. Uma sugestão é usar um saco de pasteleiro para criar espirais ou rosetas decorativas. Outra opção é usar um garfo para criar padrões texturizados na superfície do puré. Pode-se adicionar ervas frescas picadas, como salsa ou cebolinha, para um toque de cor e sabor. Um fio de azeite de oliva extra virgem pode realçar o sabor e adicionar brilho à apresentação. Para uma apresentação mais sofisticada, pode-se usar um aro de metal para moldar o puré no prato. O puré de batata de robuchon harmoniza bem com pratos ricos e saborosos. Pratos com manteiga e creme complementam a textura aveludada do puré. Carnes vermelhas grelhadas ou assadas oferecem um contraste delicioso. Peixes delicados, como bacalhau ou linguado, também são uma excelente escolha. A receita base pode ser enriquecida com adições criativas para realçar o sabor. Adicionar alho assado confere um sabor adocicado e profundo à receita. A trufa, com seu aroma intenso, eleva o prato a um nível gourmet. A variação da receita permite personalizar o prato de acordo com as preferências individuais. Experimentar com ingredientes adicionais pode transformar uma receita simples em uma experiência culinária única. O puré pode ser congelado para preservar sua qualidade e prolongar sua vida útil. Para congelar o puré, coloque-o em recipientes herméticos ou sacos de congelamento, removendo o excesso de ar. O puré congelado deve ser armazenado a uma temperatura de negativo 18 graus Celsius ou inferior para garantir a sua conservação. Para descongelar o puré, transfira-o do congelador para o frigorífico e deixe-o descongelar lentamente. O puré descongelado deve ser consumido em poucos dias e não deve ser recongelado. O reaquecimento inadequado do purê pode resultar em uma textura indesejável e perda de sabor. O método de reaquecimento ideal preserva a umidade e a cremosidade originais do purê. Adicionar um pouco de líquido, como leite ou caldo, ajuda a restaurar a consistência original do purê durante o reaquecimento. Mexer o purê suavemente durante o reaquecimento garante um aquecimento uniforme e evita a formação de crostas. O uso de um banho-maria ou aquecimento em fogo baixo são métodos eficazes para reaquecer o purê sem alterar sua textura. Reaquecer o purê em pequenas porções evita o superaquecimento e a perda excessiva de umidade. Joël Robuchon foi um renomado chefe francês, conhecido por sua abordagem inovadora à culinária. Sua receita de puré de batata
é famosa pela simplicidade dos ingredientes e pela técnica refinada. A receita enfatiza a importância de usar batatas de alta qualidade e manteiga rica em gordura. O processo envolve cozinhar as batatas até ficarem extremamente macias e depois passá-las por um passador. A manteiga é incorporada gradualmente para criar uma textura incrivelmente suave e aveludada. O resultado é um puré de batata luxuoso, que se tornou um clássico da culinária francesa moderna, revelando segredos culinários de Robuchon relacionados ao puré de batata. A seleção das batatas certas é fundamental para um puré perfeito. A técnica de cozimento influencia diretamente a textura final do puré. A utilização de manteiga de alta qualidade eleva o sabor e a cremosidade do puré. O segredo para um puré aveludado está na passagem pelo passivite. A finalização com um toque de noz moscada realça o aroma e o sabor do puré. Um erro comum é usar batatas com alto teor de amido, resultando em um purê pegajoso. Adicionar líquidos frios, como leite ou creme, pode baixar a temperatura e impedir que o amido gele corretamente. Bater demais o purê libera excesso de amido, tornando-o gomoso e sem aeração. Não temperar adequadamente com sal e outros condimentos resulta em um purê sem sabor e sem graça. Para criar o puré de Robuchon, é essencial ter uma panela de fundo grosso para cozinhar as batatas uniformemente. Um passador de legumes ou um moinho de alimentos é crucial para obter uma textura incrivelmente suave e sem grumos. Um batedor de arame é necessário para incorporar a manteiga e o leite, garantindo uma emulsão perfeita. Uma espátula de borracha é útil para raspar os lados da panela e garantir que todos os ingredientes sejam incorporados. Um descascador de batatas é essencial para preparar as batatas antes de cozinhá-las. Uma balança de cozinha digital garante a precisão das quantidades de ingredientes, crucial para o resultado perfeito. A limpeza regular dos equipamentos de cozinha previne a acumulação de resíduos e bactérias. A manutenção adequada prolonga a vida útil dos equipamentos e garante o seu bom funcionamento. Utilizar produtos de limpeza adequados evita danos e garante a segurança alimentar. A limpeza, após cada utilização, impede a contaminação cruzada entre alimentos. A inspeção regular dos equipamentos identifica potenciais problemas antes que causem avarias. O armazenamento correto dos equipamentos protege-os contra danos e facilita a sua utilização. A sustentabilidade na cozinha envolve a adoção de práticas que minimizam o impacto ambiental. O uso de ingredientes orgânicos é uma forma de promover a sustentabilidade na culinária. Ingredientes orgânicos reduzem a exposição a pesticidas e apoiam práticas agrícolas mais saudáveis. Reduzir o desperdício de alimentos é crucial para uma cozinha mais sustentável. O reaproveitamento de sobras e o uso integral dos alimentos minimizam o impacto ambiental. A adaptação de receitas para veganos envolve a substituição de ingredientes de origem animal por alternativas vegetais. A manteiga pode ser substituída por óleos vegetais, margarinas veganas ou purês de frutas como maçã ou abacate. O leite de vaca pode ser substituído por leites vegetais como o de soja, amêndoa, aveia ou coco. Substituições bem-sucedidas mantêm a textura e o sabor desejados, adaptando a receita original. A escolha do substituto vegetal depende do perfil de sabor e da função do ingrediente na receita. Adaptar receitas para veganos permite desfrutar de pratos deliciosos, de forma ética e sustentável. O teste de textura do puré é crucial para garantir uma consistência suave e agradável. A textura ideal do puré deve ser leve e cremosa, permitindo que escorra lentamente da colher. Um puré com textura inadequada pode ser corrigido ajustando a quantidade de líquido ou adicionando mais batata. A avaliação visual e o teste com a colher são métodos eficazes para determinar se a textura do puré está perfeita. O sabor do puré pode ser ajustado com a adição de sal para realçar o paladar. A pimenta pode ser utilizada
para adicionar um toque picante e complexidade ao sabor do purê. Outros temperos podem ser incorporados para personalizar e enriquecer o sabor do purê. Ajustar os temperos permite criar um purê com sabor perfeito, adaptado ao gosto individual. O purê de batata deve ser armazenado em um recipiente hermético para evitar a contaminação. Refrigerar o purê de batata dentro de 2 horas após o cozimento ajuda a prevenir o crescimento de bactérias. O purê de batata refrigerado deve ser consumido dentro de 3 até 4 dias para garantir a segurança alimentar. Para congelar, divida o purê de batata em porções individuais para facilitar o descongelamento e evitar o desperdício. O purê de batata congelado pode ser armazenado por até 2 até 3 meses, sem perda significativa de qualidade. Ao descongelar, coloque o purê de batata na geladeira ou use o micro-ondas para um descongelamento mais rápido. Lavar as batatas cuidadosamente antes de cozinhar é essencial para remover sujeira e bactérias. Cozinhar as batatas completamente garante a eliminação de possíveis patógenos. Utilizar utensílios de cozinha limpos evita a contaminação cruzada durante o preparo do purê. Refrigerar o purê de batata em até 2 horas após o preparo impede o crescimento de bactérias. Armazenar o purê em recipientes herméticos ajuda a preservar a qualidade e segurança do alimento. Reaquecer o purê de batata a uma temperatura segura antes de consumir elimina bactérias que possam ter se desenvolvido. O purê de batata de robuchon é conhecido pela sua textura incrivelmente suave e rica. A receita tradicional inclui batatas, manteiga e leite em proporções elevadas para alcançar a cremosidade desejada. O uso de batatas de alta qualidade, como a variedade Yukon Gold, é fundamental para o sabor e a textura. O processo de preparação envolve cozinhar as batatas até ficarem macias e passá-las por um passador para remover qualquer grumo. A adição generosa de manteiga fria e leite quente, incorporados gradualmente, contribui para a emulsão perfeita. Informações nutricionais detalhadas revelam o alto teor calórico e de gordura, devido à quantidade de manteiga. Ao preparar purê para pessoas com alergias, é crucial considerar os ingredientes. Verificar rótulos de produtos é essencial para evitar alérgenos comuns como leite, ovos e soja. Utensílios e superfícies devem ser rigorosamente limpos para prevenir contaminação cruzada. Substituições de ingredientes devem ser feitas com alternativas seguras e adequadas. A comunicação clara com o cliente sobre os ingredientes utilizados é fundamental. Documentar todos os ingredientes e processos ajuda a garantir a segurança alimentar. A análise de custo-benefício avalia se os benefícios de preparar purê robuchon em casa justificam os custos envolvidos. Os custos incluem ingredientes de alta qualidade como batatas, manteiga, leite integral e temperos. O tempo de preparo e a energia gasta são fatores significativos no cálculo do custo total. Os benefícios incluem a alta qualidade do sabor, o controle dos ingredientes e a satisfação pessoal. A decisão de fazer o purê em casa depende da priorização dos benefícios em relação aos custos. O tempo total de preparo da receita é revisado para garantir precisão. A revisão do tempo de preparo visa otimizar a eficiência e a qualidade do prato. Ajustes no tempo de preparo podem influenciar o sabor e a textura final do alimento. A precisão no tempo de preparo é crucial para a consistência e o sucesso da receita. A avaliação da dificuldade de uma receita varia conforme o nível de habilidade culinária do indivíduo. Receitas básicas são projetadas para iniciantes, focando em técnicas simples e ingredientes acessíveis. Receitas de nível intermediário introduzem técnicas mais complexas e exigem maior precisão. Receitas avançadas desafiam até mesmo os chefes experientes, incorporando técnicas especializadas e ingredientes raros. A dificuldade da receita é influenciada pela familiaridade com os ingredientes e equipamentos. A prática constante e a experiência acumulada reduzem a percepção da dificuldade de uma receita. Depoimentos de clientes destacam a experiência positiva com o purê de batata de robuchon
A textura aveludada e o sabor requintado são frequentemente mencionados como pontos altos. Clientes apreciam a simplicidade e a sofisticação do prato. O puré de batata de robuchon é associado a momentos de prazer e satisfação. A receita é vista como um clássico da culinária francesa, apreciado por sua qualidade e autenticidade. A consistência perfeita e o sabor equilibrado são resultado de técnicas precisas e ingredientes de alta qualidade. A receita de puré de batata de robuchon destaca-se pela sua textura aveludada e sabor rico. O método de robuchon utiliza uma proporção elevada de manteiga para criar uma emulsão perfeita. A utilização de um passador fino garante a ausência de grumos, resultando numa textura extremamente suave. Comparativamente, outras receitas podem resultar num puré mais denso e menos refinado. A receita de robuchon oferece uma experiência gastronômica superior devido à sua técnica e ingredientes. A receita original de puré de batata de robuchon é conhecida pela sua simplicidade e foco nos ingredientes de alta qualidade. Ao longo do tempo, a receita evoluiu com variações que incluem diferentes tipos de batata e técnicas de preparação. Algumas adaptações da receita incorporam mais manteiga ou leite para uma textura mais rica e aveludada. Outras variações exploram diferentes métodos de cozedura, como cozinhar as batatas com a pele para um sabor mais intenso. Apesar das variações, o puré de batata de robuchon continua a ser um clássico da culinária francesa, apreciado pela sua elegância e sabor. A receita de robuchon representa um marco na culinária moderna, influenciando técnicas e apresentações. Sua abordagem enfatiza a simplicidade dos ingredientes de alta qualidade, elevando o sabor natural. As técnicas de robuchon focam na precisão e no controle, resultando em pratos equilibrados e refinados. A influência de robuchon se manifesta na valorização da apresentação estética dos pratos, transformando-os em obras de arte. Chefs em todo o mundo adotaram e adaptaram seus métodos, perpetuando seu legado na gastronomia contemporânea. A receita de robuchon mantém sua relevância devido à sua precisão técnica e atenção aos detalhes. A simplicidade dos ingredientes de alta qualidade é um pilar fundamental da receita de robuchon. O equilíbrio perfeito de sabores e texturas contribui para a experiência sensorial única da receita. A receita de robuchon serve como um padrão de excelência culinária, inspirando chefes em todo o mundo. A adaptabilidade da receita permite variações criativas, mantendo a essência do prato original. A popularidade contínua da receita reflete seu apelo universal e atemporal na culinária. A acessibilidade na cozinha envolve adaptar receitas para diferentes orçamentos. Substituições inteligentes de ingredientes podem reduzir significativamente o custo das receitas. O uso de ingredientes sazonais e locais é uma forma eficaz de economizar dinheiro na cozinha. Planejar as refeições e comprar a granel pode evitar o desperdício de alimentos e reduzir os gastos. O aproveitamento integral dos alimentos, como cascas e talos, diminui o desperdício e aumenta o valor nutricional das refeições. Cozinhar em casa, em vez de comer fora, é uma maneira econômica e saudável de se alimentar. A personalização de receitas permite adaptar pratos aos gostos e necessidades individuais. Substituições de ingredientes são uma forma comum de personalização, atendendo a alergias ou preferências alimentares. Ajustar as quantidades de ingredientes pode alterar o sabor e a textura do prato final. A adição de especiarias e ervas permite criar perfis de sabor únicos e personalizados. A personalização de receitas promove a criatividade culinária e a adaptação a diferentes culturas e tradições. A criatividade na cozinha permite inovar no puré de batata com combinações de ingredientes. Adicionar queijo ao puré de batata proporciona uma textura cremosa e um sabor rico. Ervas frescas como salsa, cebolinha e alecrim elevam o aroma e o sabor do puré de batata. Especiarias como noz moscada, pimenta do reino e alho em pó adicionam um toque picante e aromático ao puré. Vegetais como espinafre, brócolis e cenoura
podem ser incorporados ao puré para aumentar o valor nutricional e a cor. A combinação de diferentes ingredientes permite criar um puré de batata único e personalizado. A apresentação artística na cozinha visa impressionar os convidados através de técnicas visuais e sensoriais. O uso de cores vibrantes e contrastantes nos pratos aumenta o apelo visual e estimula o apetite. A altura e a profundidade na montagem dos pratos adicionam dimensão e interesse visual à apresentação. A utilização de texturas variadas nos alimentos proporciona uma experiência sensorial mais rica e completa. A decoração com ervas frescas e flores comestíveis eleva a apresentação e adiciona um toque de sofisticação e frescor. A iluminação suave e difusa é crucial para realçar a textura aveludada do puré de batata. O uso de ângulos baixos pode criar uma sensação de volume e abundância no puré de batata. A adição de ervas frescas e um toque de azeite pode adicionar cor e interesse visual à fotografia. O uso de fundos neutros e minimalistas ajuda a destacar o puré de batata como ponto focal da imagem. Incentivar o compartilhamento de receitas e fotos de pratos nas redes sociais aumenta o engajamento e a visibilidade da marca. O compartilhamento social transforma clientes em promotores da marca, ampliando o alcance orgânico. Ao compartilhar, os usuários criam conteúdo gerado pelo usuário, CGU, que é percebido como mais autêntico e confiável. O compartilhamento social facilita a coleta de feedback e a identificação de tendências culinárias. O feedback contínuo é essencial para o aprimoramento constante de uma receita. Incentivar o feedback permite identificar áreas de melhoria na receita. A colaboração e o compartilhamento de opiniões enriquecem o processo de criação de uma receita. A implementação de melhorias baseadas em feedback resulta em uma receita mais refinada e apreciada. A conclusão da receita resume os passos cruciais para o sucesso do prato. Cada etapa da receita contribui para o sabor e a textura final do prato. A importância da receita reside na sua capacidade de criar um prato delicioso e memorável. Dominar esta receita permite a criação de variações e adaptações para diferentes paladares. A receita é um guia confiável para reproduzir um prato com consistência e qualidade. O conhecimento desta receita enriquece o repertório culinário e a experiência gastronômica. Reconhecimento da influência de Joël Robuchon na culinária moderna. Celebração da contribuição de Robuchon para a criação de receitas icônicas. Homenagem à inovação e excelência culinária de Joël Robuchon. Reconhecimento da importância de Robuchon na evolução da gastronomia. Agradecimento a Joël Robuchon por sua paixão e dedicação à arte culinária.